O Irã gosta de fazer ameaças, mas desta vez podem ter exagerado. Eles lançaram True Promise 3, uma nova onda de ataques visando locais militares israelenses, e agora intensificam ameaças contra os Estados Unidos da América após um ataque dos Estados Unidos da América a posições Houthi no Iêmen. O Irã avisou que qualquer ataque em solo iraniano será respondido com força devastadora. Em 31 de março, o comandante aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Amir Ali Hajizadar, explicou isso na televisão nacional. Os americanos vivem em uma casa de vidro, então não devem jogar pedras. Palavras fortes para um país que, segundo a maioria dos analistas ocidentais, não venceria uma luta convencional contra os Estados Unidos da América. Então, por que o Irã está falando assim? É apenas fanfarronice ou eles têm informações privilegiadas? Porque enquanto a força aérea do Irã está desatualizada e seus tanques estão décadas atrás do tempo, é o que você não vê que pode importar mais. Então hoje, estamos dando uma olhada séria no exército do Irã. O que é real? O que é risível? E poderia algo que eles construíram realmente ameaçar o exército mais poderoso da Terra? Vamos descobrir. O Comando Central dos Estados Unidos da América, ou Comando Central, não está subestimando a ameaça iraniana. Em 22 de abril de 2021, o general do Corpo de Fuzileiros Navais, Kenneth F. McKenzie, Jr., informou à Comissão de Serviços Armados da Câmara. Esses UAVs pequenos e médios, proliferando em toda a área de operações, apresentam uma nova e complexa ameaça às nossas forças e àquelas de nossos parceiros e aliados. E acrescentou, pela primeira vez desde a Guerra da Coreia, estamos operando sem total superioridade aérea. Apesar de anos de sanções mundiais, o Irã fez progressos significativos no campo de UAVs e drones. Falaremos mais sobre isso em breve. Mas talvez os iranianos tenham truques ainda mais desagradáveis na manga. Falando a bordo do recém-comissionado porta-drones Shahid Bakeri, do Irã, durante um desfile naval no Golfo Pérsico em 27 de março. O almirante Ali Reza Tangsari, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, afirmou que o Irã desenvolveu armas avançadas, como mísseis de longo alcance com inteligência artificial, para combater as estratégias militares dos Estados Unidos da América. O inimigo subestima nossas habilidades. O que presenciarão no campo de batalha será totalmente distinto. Segundo o Naval Firepower, em 2025, a Marinha iraniana possui apenas 57 embarcações em comparação com os militares dos Estados Unidos da América. O Irã possui uma força naval de 97 embarcações, incluindo 24 submarinos, 10 navios de superfície, 21 patrulhas offshore e de ataque, além de 24 veículos anfíbios de assalto. No entanto, no desfile naval no Golfo Pérsico, no qual Tangsari falou, mais de 3.000 embarcações navais supostamente participaram. Esse número abrangeu desde pequenas embarcações de patrulha até ativos marítimos civis. Contou com forças aliadas do Líbano, Iraque e Iêmen em uma demonstração conjunta de força. O Shahid Bagheri, um navio recém-comissionado de 180 metros de comprimento, equipado para operações de veículo aéreo não tripulado e helicóptero. O navio mais próximo de um porta-aviões do Irã ainda não consta nas listas do Global Firepower ou War Power Iran, provavelmente por ter sido comissionado recentemente, em 6 de fevereiro de 2025. Portanto, há uma clara discrepância entre o conhecimento público das forças do Irã e o que eles realmente possuem. Mas eles têm algo que pode ameaçar seriamente os Estados Unidos da América. Uma área onde essa possibilidade pode ser praticamente descartada, definitivamente, é a obsoleta Força Aérea do Irã. Dizer que os Estados Unidos da América têm uma vantagem massiva sobre o Irã, em termos de aeronaves, não chega nem perto de definir o abismo entre os dois. De fato, a frota iraniana é composta principalmente por aeronaves americanas e soviéticas de segunda e terceira geração, dos anos 70, e várias tentativas de produzir imitações caseiras dos projetos americanos. Estima-se que as Forças Armadas do Irã possuam cerca de 778 aeronaves ativas, sendo 39% helicópteros e outras aeronaves de rotor. 34% são aeronaves de combate, e o restante são de transporte, treinamento ou missões especiais.
A frota de combate possui 63 McDonnell F-4 Phantom II, essencial na Guerra do Vietnã e substituído pelo Exército dos Estados Unidos da América nos anos 80, junto com 41 Grumman F-14 Tomcats, 31 Northrop F-5 Tigers, 23 Sukhoi Su-20 e 4 Fences soviéticos, 20 Sukhoi Su-20 e 2 Fitters, 19 MiG-20 e 9 Fulcrums e 17 Chengdu F-7 chineses. Todos esses aviões, exceto talvez os F-7s, foram de última geração em algum momento nos anos 60, 70 e 80. Hoje, o War Power Irã descreve generosamente eles como obsoletos, quase obsoletos ou envelhecidos, precisando de atenção. Suspeita-se que o Irã tenha um pedido constante por modernos caças russos. Su-35. Por anos, se falou sobre uma possível compra de 24 aeronaves, embora esse número nunca tenha sido oficialmente confirmado. Apenas em 2025, os oficiais iranianos finalmente admitiram que o pedido estava sendo executado. No entanto, nenhuma data de entrega foi tornada pública. Esses jatos renovariam a frota envelhecida do Irã, mas, enquanto isso, o Irã está focado em fazer engenharia reversa de designs mais antigos, notavelmente o F-5 Tiger, um relicário de seus laços pré-revolucionários com os Estados Unidos da América, replicado e modificado domesticamente. O primeiro esforço baseado no F-5 que entrou em produção foi o Reza a-Zakoreshi, que estreou em 1997. Apesar de apenas 6 estarem em serviço ativo, é praticamente uma réplica do F-5. Equipado com cauda de barbatana única, motores gêmeos, assento para um tripulante e trilhos de lançamento de mísseis nas pontas das asas. O Hesse Psyche, lançado em 2007 com produção limitada a 6 unidades, é baseado na estrutura do F-5, mas tem barbatanas de cauda inclinadas para fora. A tentativa mais recente, o Hesse Cosa, introduzido em 2018, parece uma cópia direta, mas com espaço para um segundo tripulante em tandem. Com o COSA sendo o ápice da produção aeronáutica iraniana e apenas 4 unidades produzidas, é improvável que a cúpula militar dos Estados Unidos da América esteja tremendo nas botas, com a perspectiva de enfrentar a Força Aérea Iraniana. Isso a menos que o tremor seja devido a um riso incontrolável. Comparado com os bombardeiros B-2 F-18 Hornets e F-35 dos Estados Unidos da América, entre outros. Não é tanto uma questão de homens contra meninos, mas sim de jovens frescos contra homens velhos e cansados. Outra área em que o exército do Irã é muito desfavorecido em relação aos Estados Unidos da América é na qualidade do equipamento de treinamento e armas fornecidas às suas forças terrestres. Com certeza não faltam números, e a quantidade tem sua própria qualidade. Mas em um país onde as sanções dificultaram a obtenção de itens essenciais, como antibióticos básicos. Como você pode imaginar, equipar um exército tão grande com equipamentos, armas e munições de qualidade deixou seus soldados mal equipados quando comparados aos padrões da OTAN. O exército iraniano é dividido em 3 principais ramos: o Artesh, ou Exército Regular, o Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e o Farajá, ou Lei de Execução Fiscal, basicamente a força policial. O Artesh tem cerca de 420 mil pessoal, divididos entre as forças terrestres, marinha, força aérea e força de defesa aérea. Essas tropas estão divididas em 4 divisões blindadas, 2 de infantaria mecanizada, 4 de infantaria leve, 6 grupos de artilharia, 2 divisões de comando de forças especiais, uma brigada aerotransportada, 3 a 4 brigadas de comando, unidades de aviação e outras brigadas blindadas e de infantaria separadas. O Guarda Revolucionária Islâmica do Irã também tem uma força terrestre, uma marinha, uma força aeroespacial, que inclui o comando de mísseis Al-Gadir, a Força Quds, do Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que lida com guerra não convencional e inteligência, e as reservas de cerco de Bar. Estima-se que existam cerca de 190 mil pessoal no Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, mais cerca de 450 mil no Basij, enquanto o Farajá tem entre 200 mil e 300 mil. É um grande exército e mantê-lo preparado para igualar o exército dos Estados Unidos da América não tem sido possível. Isso se deve, em parte, a uma questão orçamentária.
Os Estados Unidos da América anunciaram um novo orçamento de defesa de aproximadamente US$ 1 trilhão. O orçamento de defesa do Irã para 2024 foi de apenas US$ 15,5 bilhões, bem abaixo de 1% do que os Estados Unidos da América gastaram. Isso tem sido assim por décadas, principalmente porque a capacidade militar iraniana foi esgotada pela guerra Irã-Iraque nos anos 80, de maneiras que os Estados Unidos da América nunca foram, e levou décadas para se recuperar, agravado terrivelmente pelas sanções. Enquanto os soldados americanos contam com visão infravermelha testada em batalha, armadura corporal avançada, kits de primeiros socorros sérios e armamentos de última geração, as tropas iranianas, na maior parte, tiveram que se virar com muito menos. Na década de 2020, há indícios de que o Irã tem aprimorado constantemente suas forças terrestres. Nos últimos anos, novos rifles de fabricação própria foram introduzidos. Estes incluem o rifle de batalha Mazaf 2, 7.6, 2x51, introduzido em 2021. O AK-47, 133-7.62x39mm rifle de assalto, uma adaptação iraniana do AK-47, 103 introduzida em 2016, e o Nakshir, ou Rostar, 7.6, 2x54mm, rifle de sniper, uma versão iraniana da plataforma Sniper Vintovka Dragunova, também revelada em 2016. O quão bem essas novas armas, ou, por falar nisso, os arsenais de armas da era da Guerra Fria, se saem em combate real, é em grande parte uma questão de especulação. O Irã não travou uma guerra terrestre desde o conflito com o Iraque nos anos 80. O mesmo vale para sua artilharia pesada. Em 2021, o exército iraniano tinha 1.663 tanques de batalha principais, 725 veículos de reconhecimento e combate de infantaria, 640 transportadores blindados de pessoal, 2.322 obuseiros rebocados e autopropulsados e 1.476 lançadores múltiplos de foguetes. A quantidade de equipamentos do Irã é impressionante, superando em alguns aspectos até mesmo os estoques dos Estados Unidos da América. Por exemplo, o Irã tem 2.070 peças de artilharia rebocadas contra as 1.212 dos Estados Unidos da América e 1.517 projetores de foguetes móveis contra os 641 dos Estados Unidos da América. Mas o ponto principal não é tanto sobre a quantidade, e sim sobre a idade e a qualidade. Várias peças iranianas, como o tanque britânico Chieftain, o helicóptero de ataque americano Sea Cobra e o blindado de transporte de pessoal M113 eram armamentos de ponta para sua época. Porém, a maioria disso é ultrapassada pelos padrões atuais. Então, o Irã está tentando ativamente modernizar suas armas. Por exemplo, introduzindo o tanque de batalha principal Karar. Após serem ridicularizados por não cumprirem a promessa de entregar este tanque em um ano, a produção finalmente deslanchou e cerca de 100 unidades foram entregues desde 2021. Além disso, em janeiro foi anunciado que 1.000 drones de reconhecimento e combate multifuncionais foram entregues ao exército. A Marinha é outra área onde o poder do Irã é magnitude menor do que o dos 11 porta-aviões dos Estados Unidos da América, além de 9 porta-helicópteros. Os totais do Irã nessas categorias: 0. O Irã tem 25 submarinos, mas apenas uma pequena parte são de tamanho completo. A maioria são pequenos navios de curto alcance para combate próximo. Estamos longe da resistência ou capacidades da frota nuclear furtiva dos Estados Unidos. Por outro lado, comparar diretamente as duas marinhas pode não ser o modo mais útil de analisar isso. A Marinha dos Estados Unidos da América é projetada para projetar poder globalmente, formando uma das pernas do triângulo nuclear dos Estados Unidos da América, o dissuasor final. A do Irã, por outro lado, é projetada principalmente para a defesa das águas do Golfo Pérsico, particularmente os Estreitos de Hormuz. Nesse aspecto, mesmo inadequada para expedições ou assaltos marítimos, a marinha iraniana poderia, no mínimo, ser um sério incômodo. Assim como os Estados Unidos da América, o Irã continua a atualizar e reequipar suas forças, incluindo a marinha. Em dezembro de 2023, foi relatado que a marinha do Irã recebeu uma série de novos equipamentos, incluindo o Talaiyeh, um míssil de cruzeiro estratégico com alcance superior a 997,9 km, capaz de alterar o alvo em pleno voo. O Nasir,
um míssil de cruzeiro de curto alcance, com alcance superior a 99,8 km e ogiva de 129,3 kg. Apresentando um sistema de orientação por radar ativo, um sistema de guerra eletrônica baseado em drone multiuso não especificado, um sistema de detecção de mergulhadores, um novo sistema de mísseis superfície-superfície e o Servan, um novo rebocador. Mas, mais importante, estima-se que o Irã tenha cerca de 5.000 minas navais e equipou alguns de seus barcos de ataque rápido com capacidades rápidas de colocação de minas. Ainda que a eficácia de seus mini-submarinos em uma batalha naval intensa seja incerta, é provável que possam danificar uma frota atacante. E, considerando tudo, na ausência de golpes decisivos que o incapacitem antes que tenha a chance de agir, a marinha iraniana tem a capacidade de atacar petroleiros e outros navios nos estreitos. Com 20 a 30% do petróleo mundial e suprimentos de gás natural liquefeito transitando os estreitos, o transporte de energia valiosa dos estados do Golfo para a Europa e China é crucial. Interrupções podem ter efeitos negativos significativos na economia mundial. O nível de ameaça deste tipo de operação iraniana aumentou significativamente com o anúncio em março de que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã posicionou novos sistemas de mísseis de defesa aérea e costeira no Greater Tum, Lesser Tum e Abu Musa, estas ilhas altamente estratégicas a oeste do Estreito de Hormuz. Com este posicionamento, o Irã ganhou a capacidade de atingir bases inimigas, embarcações e ativos na região em distâncias de até 370 milhas. De acordo com Tang City, isso permitiria ao Irã, pelo menos em teoria, atingir a guarnição americana na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados, e impedir que aviões de guerra americanos voando de bases no Bahrein, Catar ou Kuwait se aproximassem do Estreito de Hormuz. O controle marítimo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã poderia alcançar até a base aérea de Al-Udeid, em Doha, a principal base militar americana na região. Uma atividade de suporte naval no Bahrein, base do Comando Central e da 5ª Frota dos Estados Unidos da América. A eficácia dessa medida depende muito da qualidade e quantidade dos sistemas de mísseis implantados lá. E se, como apontou General McKenzie, os UAVs e drones iranianos mudaram os parâmetros de um possível confronto entre os Estados Unidos da América e o Irã? Existem 3 outras áreas onde a ameaça do Irã também deve ser considerada mais seriamente. São eles: mísseis hipersônicos, sistemas de defesa aérea e guerra cibernética. Após o ataque de Israel ao Irã em outubro de 2024, Amos Hochstein, enviado dos Estados Unidos da América para Israel, afirmou que o Irã está essencialmente desprotegido agora, sem defesas aéreas. Oficiais dos Estados Unidos da América afirmaram que os ataques eliminaram os 3 sistemas de defesa aérea russos S-300 restantes do Irã, tendo destruído o primeiro em seu ataque anterior em abril. Eles também afirmaram que quase nenhum dos mísseis israelenses disparados em cerca de 23 locais, a partir de mais de 100 aeronaves participantes, foi abatido e que a produção iraniana de mísseis e drones foi seriamente danificada, especialmente devido ao ataque ao Centro Espacial Shahrud. Porém, não houve evidências concretas para comprovar tais alegações. O que é incomum para os israelenses, que geralmente não têm vergonha de mostrar os resultados de seus sucessos militares com vídeos de alta qualidade. Ao contrário, as evidências sugerem que há distorção da verdade nessas declarações. Imagens da noite do ataque mostram as defesas aéreas iranianas derrubando mísseis israelenses sobre Teherã, com apenas um pequeno impacto registrado. Isso contrasta com as imagens do ataque do Irã a Israel, apelidado de Verdadeira Promessa 2, onde mísseis atingiram vários locais. Especificamente na base aérea de Nevatim, no deserto de Negev, a principal base para os F-35 de Israel. Israel elogiou o desempenho impressionante de suas defesas aéreas durante o ataque, mas não revelou números específicos de interceptação. A afirmação amplamente citada de que 99% dos mísseis foram abatidos refere-se ao ataque anterior do Irã em abril, não a este assalto mais recente. Não há dúvida de que mísseis iranianos violaram as defesas aéreas multicamadas de Israel, consideradas umas das melhores do mundo, mesmo com a cobertura aérea fornecida pelos Estados Unidos da América e aliados. De acordo com os iranianos, o ataque envolveu mísseis balísticos Gadir e Imud, além dos novos mísseis hipersônicos Fatah-2, com 90% atingindo com sucesso seus alvos.
Dado que 180 mísseis foram disparados, mas apenas dezenas de impactos foram registrados, possivelmente há outra tentativa de distorcer a verdade com essas alegações também. Tal é a névoa da guerra. Ademais, analistas e mídia dos Estados Unidos da América questionaram a precisão desses ataques, estimando que menos da metade dos acertos diretos reivindicados pelo Irã foram de fato bem-sucedidos. No entanto, essa avaliação também foi alvo de escrutínio. Imagens de satélite da base aérea da equipe Neva, com danos visíveis de impacto em hangares construídos para F-35s, sugerem que o ataque iraniano pode ter sido mais preciso do que o reconhecido publicamente. Simultaneamente, especialistas militares ocidentais continuam céticos quanto às alegações de Teherã de que alguns desses mísseis eram realmente hipersônicos. No entanto, as afirmações de Rothstein de que as defesas aéreas do Irã foram destruídas são claramente falsas. Os S-3 Centenas são apenas um componente de um sistema de defesa aérea denso e multicamadas, que utiliza diversos sistemas de radar, rede e mísseis superficiar, sistema de mísseis antiaéreos. Esta rede inclui o Khordad-15, que supostamente tem a capacidade de detectar, interceptar e mirar em até 6 projéteis de uma vez, incluindo drones, mísseis de cruzeiro e aeronaves tripuladas em alcances de até 124 milhas, usando o míssil SIAD-3. Disse também que o sistema possui capacidades anti-stealth, capaz de destruir alvos stealth em alcances de até 28 milhas. Em janeiro, a agência de notícias Tasnim relatou que essas unidades de defesa aérea haviam sido implantadas no local nuclear de Fordow, na província de Qom, e no complexo nuclear de Kolnab, na província de Markazi. E em abril, foi relatado que o Irã havia começado a instalação de mais 2 radares Qadir no sul do país, para adicionar aos 8 já funcionais e outro já sendo instalado no norte. A extensão do impacto nesses sistemas permanece incerta. Mas as afirmações de Rothstein de que o Irã está essencialmente desprotegido parecem menos críveis a cada dia. Talvez ele quisesse dizer que o Irã estava mais vulnerável do que Israel, que supostamente recebeu o armamento. Um segundo sistema de defesa aérea, Terminal High Altitude Area Defense dos Estados Unidos da América, considerado o radar mais avançado do mundo. Então, novamente, lá em 2020... O comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã Força Aérea, Brigadeiro-General Amir Ali Haji Sadar, afirmou que as forças da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã realizaram com sucesso uma operação para incapacitar o sistema de defesa de mísseis Terminal High Altitude Area Defense durante um grande jogo de guerra. Talvez ele esteja mentindo, talvez não esteja. Certamente, como todos os sistemas de defesa aérea, o sistema de entrega de mísseis do Terminal High Altitude Area Defense pode ser comprometido pelo uso de enxames de drones. Ucrânia e Rússia conseguiram sobrecarregar sistemas de defesa aérea, como o Patriot e o S-400. Enxames de drones baratos forçam o disparo de mísseis caros, esgotando os sistemas e deixando os ativos defendidos vulneráveis a ataques subsequentes por mísseis e drones. Apesar dos ataques israelenses supostamente interromperem a produção iraniana de mísseis e UAVs, o Irã ainda parece ter grandes estoques de ambos. Em janeiro, o Irã divulgou imagens de uma de suas cidades subterrâneas de mísseis, alegando mostrar apenas 10% da instalação completa por segurança. O vídeo mostrava um complexo de alta tecnologia, com quilômetros de corredores alinhados com mísseis, descrito pelos comandantes iranianos como um vulcão adormecido que pode entrar em erupção a qualquer momento. Apesar de não estar claro se as imagens eram autênticas ou digitalmente aprimoradas, a exibição era claramente um aviso aos adversários. Uma base semelhante, revelada antes naquele mês, parecia focar mais em operações navais e submarinas. As imagens foram exageradas ou cuidadosamente encenadas para máximo efeito? Talvez, mas seria pura arrogância não levar a mensagem a sério. Estima-se que o Irã possua dezenas ou até centenas de instalações espalhadas pelo país, abrigando dezenas de milhares de mísseis e UAVs, escavados profundamente na terra e dentro de montanhas esvaziadas. Eles são vulneráveis às 30 mil bombas destruidoras de bunkers GBU-57 dos Estados Unidos da América, que seriam usadas para atacar essas instalações. Os Estados Unidos da América têm GBUs suficientes para eliminar todos eles? É apenas especulação.
Também resta saber se há alguma verdade nas afirmações iranianas de que é capaz de rastrear as pegadas de radar de caças Stealth F-35 individuais, ou para bombardear os radares e comunicações de aeronaves inimigas com ondas de rádio, interrompendo suas operações. Se for verdade, essas capacidades comprometeriam e complicariam muito os planos de ataque dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, o Irã segue anunciando novos mísseis guiados por inteligência artificial, UAVs, capacidades de guerra eletrônica e defesa aérea que, no papel, parecem dignos de atenção. Antes de planejar ataques, caso contrário, temerá objetos. Se um ataque inicial de decapitação para eliminar a liderança, defesas aéreas e cidades de mísseis não for tão bem quanto o esperado, o potencial de retaliação destrutiva contra as bases dos Estados Unidos da América, sob o comando do Comando Central Israel, e os campos de petróleo e gás dos aliados dos Estados Unidos da América, na região, não deve ser subestimado, como alguns analistas ocidentais sugerem. O que você acha? O Irã tem alguma chance contra os Estados Unidos da América? As novas armas do Irã devem ser tão questionáveis quanto seu arsenal atual? Existem tecnologias militares iranianas específicas que te preocupam, ou todas elas são simplesmente ruins?